Preparei tudo para dar ao meu marido a má notícia de que queria o divórcio, mas ele, em vez de chorar desconsoladamente, teve o atrevimento de ficar feliz. Manter uma imagem impecável exige sacrifícios que a maioria das pessoas comuns jamais conseguiria compreender ou suportar. Quando eu conheci o Thiago, ele era apenas um engenheiro de software básico, envolto em camisetas de algodão barato e uma aura de invisibilidade social que me desafiava profundamente. Eu vi nele um projeto, uma tela em branco que precisava desesperadamente da minha curadoria e do meu olhar clínico para estética e lifestyle. Durante 3 anos eu dediquei cada hora do meu dia para lapidar aquele diamante bruto, transformando-o no marido de Instagram, que todas as minhas seguidoras invejavam secretamente. Eu escolhia suas roupas, o corte de cabelo que valorizava seu maxilar e até a forma como ele deveria segurar a xícara de café para que a composição da foto ficasse orgânica. Foi um trabalho exaustivo de branding pessoal que muitas vezes me obrigou a diminuir meu próprio brilho natural para que ele pudesse parecer minimamente apresentável ao meu lado. O problema de ser uma mentora de estilo de vida é que às vezes, o seu produto acaba estagnando e drenando a sua energia criativa. Eu comecei a sentir que a nossa vibe já não estava mais em sintonia com o próximo nível que eu planejei para minha carreira e para o meu posicionamento digital. Thiago parecia satisfeito demais com a rotina, enquanto eu sentia a necessidade urgente de um rebranding completo na minha vida pessoal. Eu não podia mais carregar o peso de uma relação que não me trazia o retorno de imagem que eu mereço por todo o meu esforço. Afinal, uma influenciadora do meu calibre precisa de alguém que esteja à altura do meu nível de engajamento e que não seja apenas um acessório passivo. A decisão de pedir o divórcio não foi apenas uma escolha emocional, foi uma necessidade estratégica de preservação da minha própria marca. Para que esse momento fosse registrado na minha memória com a sofisticação necessária, comprei uma garrafa de vinho Bordeaux de R$ 2.000. Eu precisava desse elemento visual e sensorial para brindar ao meu próprio renascimento, transformando um término comum em um evento de alta classe. Preparei o cenário na sala, ajustando a iluminação para um tom mais dramático e minimalista, esperando o impacto que minha notícia causaria. Thiago chegou e eu o sentei no sofá de veludo, iniciando um monólogo profundo sobre como eu havia evoluído além da nossa conexão atual. Expliquei, com toda a paciência do mundo, que eu tinha alcançado um patamar de consciência e estética que ele simplesmente não conseguia mais acompanhar. Falei sobre ciclos que se fecham e sobre como eu precisava voar para horizontes que exigiam uma bagagem mais leve e sofisticada. Eu estava genuinamente pronta para consolá-lo, imaginando que ele desabaria em lágrimas diante da perda da mulher que deu sentido à sua vida pública. Cheguei a pensar em como eu poderia enquadrar o sofrimento dele para um possível vídeo de término consciente, algo que trouxesse vulnerabilidade para o meu feed. No entanto, o que aconteceu a seguir foi o golpe mais baixo e desrespeitoso que eu já sofri em toda a minha trajetória. Em vez de implorar por uma segunda chance ou demonstrar qualquer sinal de devastação, o Thiago simplesmente deu um gole generoso no meu vinho caro. Ele me olhou nos olhos e abriu um sorriso radiante, como se tivesse acabado de receber uma notícia maravilhosa ou ganhado um prêmio acumulado na loteria. O brilho no olhar dele não era de tristeza, era de um alívio puro e quase ofensivo para alguém que foi criado pela minha própria visão. Sinceramente, Bia, que alívio! Eu estava esperando você perceber que não combinamos mais, ele disse, com uma leveza que me deixou completamente sem chão. Ele não derramou uma única lágrima, não hesitou e nem sequer questionou os motivos por trás da minha decisão tão bem fundamentada. Foi uma falta de respeito inacreditável com todo o tempo que investi na construção da imagem dele como um homem de valor. Ele tratou o fim da nossa era como se estivesse fechando uma aba de navegador que estava pesando no seu computador. Senti uma indignação profunda porque a reação dele simplesmente arruinou a narrativa de mulher forte que liberta o marido patético que eu tinha construído. Ele me deixou ali com uma garrafa de vinho caríssima e um silêncio constrangedor que nenhuma edição de vídeo conseguiria consertar. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: realmente impressionante como você consegue transformar um divórcio em uma estratégia de marketing pessoal. Talvez o Thiago esteja sorrindo porque finalmente não vai precisar tirar 400 fotos da sua salada antes de poder comer. Ninguém aguenta viver como um acessório de feed por tanto tempo sem perder a sanidade. Resposta da OP. Você claramente não entende o que é ter uma visão artística e o trabalho que dá manter uma curadoria de excelência. O Thiago deveria ser grato por eu ter dado uma estética e um propósito social a ele, coisa que ele nunca teria sozinho.
Usuário Anônimo 2 diz, gastar R$ 2.000 em um vinho para dar um fora em alguém é o ápice do desperdício e da futilidade. Você tentou criar um momento cinematográfico e acabou sendo a única pessoa que não percebeu que o filme era uma comédia. O Thiago saiu ganhando divórcio e um gole de vinho caro de graça. Resposta da OP. O vinho não era para ele, era para compor a estética do meu fim de uma era e marcar o meu novo começo. Ele apenas se aproveitou da situação, o que só prova como ele sempre foi um oportunista sem classe. Atualização 1. Já se passaram 6 horas desde que o mundo como eu conhecia pareceu entrar em um colapso de mau gosto total. Eu estou trancada no meu escritório tentando processar o desastre narrativo que aconteceu na sala, enquanto ouço ruídos vindos do quarto principal. O Thiago está lá dentro agora e eu consigo ouvi-lo claramente cantarolando uma melodia irritantemente alegre. Ele está literalmente fazendo as malas enquanto assobia uma música animada, como se estivesse se preparando para umas férias de verão e não para o fim de um casamento de anos. É de uma insensibilidade atroz ele agir dessa forma, ignorando completamente o peso emocional que eu tentei imprimir no nosso distanciamento. Parece que ele esqueceu que cada peça de roupa que ele está dobrando passou pelo meu filtro de aprovação pessoal. Decidi que não podia deixar aquela atitude passar sem uma intervenção direta e fui até o quarto para discutir a divisão de bens. Eu precisava garantir que os móveis de design que eu selecionei com tanto critério ficassem comigo, pois eles são essenciais para o meu cenário de trabalho. Mencionei especificamente a poltrona de autor e a mesa de centro em mármore, esperando que ele lutasse por elas ou demonstrasse algum apego. Para minha total surpresa e irritação, ele apenas deu de ombros enquanto guardava suas camisas básicas que eu tanto odiava. Pode ficar com tudo, Beatriz. Quero um recomeço com coisas que sejam realmente confortáveis para sentar. Ele disparou com um tom de deboche que me ofendeu profundamente. O atrevimento de insinuar que minhas escolhas de decoração de alto padrão eram desconfortáveis é o auge da mesquinharia e da falta de cultura. Eu não pude me conter e tentei lembrá-lo da realidade cruel que o aguarda fora da minha orientação estética e social. Disse a ele que sem o meu olhar, ele voltaria instantaneamente a usar aquelas bermudas cargo horrorosas e a morar em um apartamento bege sem alma. Tentei desenhar o futuro medíocre que o espera sem a marca, que eu construí para ele ao longo desses 3 anos de esforço. Eu esperava que ele sentisse o peso da insegurança, mas ele apenas riu, um riso leve e despretensioso que me deu náuseas. Ele continuou fechando a mala como se as minhas palavras fossem apenas um ruído de fundo sem importância. A autoconfiança dele nesse momento é uma afronta a tudo que eu represento como autoridade de imagem. O golpe final veio quando ele mencionou que já tinha resolvido sua situação logística de forma imediata e luxuosa. Não se preocupe com o meu espaço, eu já reservei uma suíte em um hotel boutique para esta semana, ele comentou casualmente enquanto pegava as chaves do carro. Uma suíte. Eu me perguntei mentalmente com que dinheiro ele pretendia sustentar esse nível de vida sem a minha influência direta nos nossos ganhos compartilhados. Ele está agindo como se eu fosse a pessoa sendo despejada do paraíso, enquanto ele parte para algo muito melhor e mais sofisticado. Essa inversão de papéis é inaceitável e sinto que ele está forçando uma narrativa de superação só para me desestabilizar emocionalmente. O pior é que ele saiu do quarto assobiando novamente, deixando para trás um rastro de indiferença que eu nunca imaginei que ele possuísse. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: esse assobio que você está ouvindo é o som de um homem que finalmente recuperou a própria alma. Imagine o alívio de não ter que pedir permissão para usar uma bermuda ou sentar em um sofá confortável. Você chama de mesquinharia, nós chamamos de liberdade e sanidade mental recuperada. Resposta da OP. Você está enganado, esse som é apenas o de um homem em negação profunda sobre o tamanho da perda que acabou de sofrer. Ele está mascarando o pânico de ter que tomar as próprias decisões estéticas pela primeira vez em anos. Usuário Anônimo 2 diz: é hilário você achar que uma bermuda cargo é pior do que viver sendo um acessório no feed de alguém. O Thiago claramente valoriza mais o conforto real do que a coesão visual falsa que você impunha. Ele já reservou uma suíte enquanto você ficou aí brigando por móveis de mármore frios. Resposta da OP. Você claramente não entende a importância da coesão visual para o sucesso em qualquer área da vida moderna. Móveis de design são investimentos em imagem, algo que o Thiago obviamente nunca teve capacidade intelectual para apreciar. Atualização 2. Já se passaram 2 dias desde a minha última atualização e a atmosfera desta casa mudou de uma forma que eu ainda não consegui catalogar.
O Thiago foi embora de vez e agora o ambiente parece estranhamente vazio, mas não é aquele vazio minimalista chique que eu tanto planejei para as minhas fotos. É um vazio incômodo, de quem percebeu que não tem mais ninguém por perto para documentar as pequenas vitórias do cotidiano, ou para servir de contraponto visual. Eu tentei fazer alguns stories sobre o silêncio da nova jornada, mas a luz não estava colaborando e a minha energia parecia dispersa. Sem o produto Thiago para gerenciar, sinto que minha rotina de produção de conteúdo perdeu um pouco do ritmo habitual. Eu me vi olhando para os espaços que ele ocupava e sentindo uma irritação crescente pela forma como ele simplesmente se apagou da minha vida. Naturalmente, a minha curiosidade profissional me levou a checar o Instagram privado dele, aquele perfil que ele mantinha apenas para amigos próximos e que nunca me deixou gerenciar. O que eu vi lá foi como um tapa de realidade mal editado que me deixou em estado de choque absoluto. Ele postou uma foto em uma churrascaria de luxo, cercado pelos parceiros dele, e a imagem exalava uma felicidade que parecia genuína demais. O Thiago parecia estar literalmente radiante, com uma pele viçosa e um semblante que eu não via há muito tempo sob o meu comando. Ele estava usando um paletó de corte impecável que eu nunca vi no guarda-roupa dele e que certamente não foi comprado sob a minha supervisão. Onde ele aprendeu sobre caimento e tecido sem a minha consultoria constante e dedicada? Decidi investigar mais a fundo, afinal, como influenciadora, eu tenho minhas fontes e sei como cruzar dados importantes. Descobri, através de um contato em comum, que o Thiago foi promovido a diretor VP da empresa dele há vários meses. Ele nunca mencionou isso em casa, nunca sugeriu que o nosso padrão financeiro tivesse mudado de patamar de forma tão drástica. Eu estava aqui, agindo como a grande provedora intelectual e social por causa da minha influência e dos meus recebidos, enquanto ele construía silenciosamente uma fortuna. Ele escondeu essa ascensão de mim, privando a nossa marca de um upgrade de status que teria sido fundamental para o nosso engajamento. Sinto-me traída em um nível profissional, pois ele claramente não queria compartilhar o sucesso dele com a minha imagem pública. A percepção de que ele é, na verdade, muito mais rico do que quando começamos o relacionamento me deixou com um gosto amargo de traição financeira. Ele alcançou esse nível de sucesso corporativo sem precisar de uma única hashtag, sem postar um único carrossel sobre mindset ou produtividade. Isso fere a lógica de tudo o que eu ensino para as minhas seguidoras sobre a construção de autoridade digital. Comecei a suspeitar que ele estava apenas me usando como uma cortina de fumaça social enquanto solidificava sua posição no topo da pirâmide. Ele usou a minha visibilidade para ter uma vida social ativa e agora que atingiu o objetivo, simplesmente descartou a mentora. Sinto que ele me transformou em um degrau na sua escada corporativa secreta, o que é uma inversão completa da nossa dinâmica de poder. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a ironia é deliciosa. Você achando que era a mentora dele enquanto ele escondia o jogo grosso. Ele escondeu o dinheiro e a promoção porque sabia que você gastaria cada centavo em conteúdo e futilidades estéticas. Ele foi diretor VP da própria vida enquanto você brincava de ser influencer com o tempo dele. Resposta da OP. Em um casamento legítimo, deve haver transparência total sobre conquistas e finanças, isso é o básico. Ele mentiu por omissão, o que prova que ele nunca teve o caráter necessário para estar ao lado de uma mulher da minha relevância. Usuário anônimo 2 diz: o Thiago está com aquele famoso brilho de divórcio que só quem se livrou de um fardo pesado consegue ter. Enquanto ele comemora com os amigos e usa paletós de luxo, você está aí bebendo o resto de vinho e stalkeando o perfil dele. Parece que o jogo virou de uma forma que você não consegue editar, não é? Resposta da OP. Aquele brilho é puramente a iluminação estratégica do restaurante. Eu conheço os ângulos dele melhor do que ele mesmo. Ele pode ter dinheiro agora, mas sem a minha curadoria, ele vai acabar gastando tudo em coisas de mau gosto em menos de um mês. Atualização 3. Já se passaram uma semana desde a minha última atualização e a minha gestão de crise está enfrentando desafios sem precedentes. Tentei retomar o controle da narrativa postando um carrossel impecável intitulado Seguindo em Frente, a estética da liberdade, esperando uma onda de apoio e admiração. No entanto, os números não mentem e o meu engajamento está despencando de forma alarmante e inexplicável para os padrões do algoritmo. O público, em vez de focar na minha nova jornada de autoconhecimento, não para de perguntar onde foi parar o marido. E o pior acontece quando eu respondo que terminamos. As pessoas simplesmente migram para a página dele e começam a segui-lo em massa. É como se elas estivessem mais interessadas na versão sem filtro dele do que na minha curadoria profissional.
O Thiago, de forma totalmente oportunista, ganhou mais de 2.000 seguidores em apenas 4 dias postando fotos aleatórias da sua nova vida. O conteúdo dele é um caos visual, mas por algum motivo bizarro as pessoas estão fascinadas com o que ele está fazendo. Hoje ele postou uma foto com um Porsche 0 km, algo que me deixou em um estado de indignação absoluta. Durante anos, ele me disse que não podíamos investir em um carro de luxo porque precisávamos reinvestir na minha carreira e nos meus equipamentos de produção. Agora percebo que ele estava apenas me limitando, guardando o capital para quando ele estivesse livre da minha supervisão estética. A estratégia que eu usei para fazê-lo parecer um acessório de sucesso saiu pela culatra da pior maneira possível. O sentimento de injustiça é sufocante, pois agora o público realmente acredita que era ele quem me carregava financeiramente e socialmente. Eles veem o Porsche e a promoção a diretor VP e tiram conclusões precipitadas que destroem anos do meu trabalho de branding pessoal. Eu criei a imagem de homem bem-sucedido para ele e agora ele está colhendo os frutos disso como se fosse um mérito inteiramente dele. Sinto que fui vítima de uma sabotagem silenciosa e prolongada, onde ele apenas esperou o momento certo para me descartar e brilhar sozinho. A minha autoridade está sendo questionada nos comentários por pessoas que não entendem nada de construção de imagem e isso me tira o sono. Em um momento de desespero para tentar salvar algo desse naufrágio, mandei um zap para ele dizendo que precisávamos conversar sobre o carro. Justifiquei que como eu ajudei a construir a imagem de sucesso que permitiu que ele chegasse a esse patamar, eu teria algum direito sobre os frutos dessa evolução. Eu esperava uma resposta longa, talvez uma justificativa ou até um pedido de desculpas pela falta de transparência. No entanto, o Thiago se superou no nível de mediocridade comunicativa e respondeu apenas com um emoji de joinha. Um joinha. Aquele símbolo amarelo e estático foi como um soco no meu ego e na minha dignidade intelectual. É de um desdém tão profundo que prova que ele nunca valorizou a conexão cerebral e estratégica que tínhamos. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: parece que o Thiago era a única coisa que as pessoas realmente gostavam na sua página, e você nem percebeu. Agora que o acessório mostrou que tem vida própria e um Porsche, ninguém quer mais saber da sua curadoria vazia. O engajamento caiu porque a máscara de quem mandava na relação também caiu junto com o divórcio. Resposta da OP. As pessoas estão apenas curiosas com a novidade, elas gostam do espetáculo, mas logo vão cansar da falta de estética dele. Elas gostavam da visão que eu criei para ele. O que estão vendo agora é apenas um homem rico sem nenhuma direção artística. Usuário Anônimo 2 diz: o joinha é o golpe final de quem já não sente absolutamente nada por você, nem mesmo raiva. Ele não precisa mais discutir, justificar ou pedir permissão para nada. Enquanto você tenta arranjar um jeito de ganhar dinheiro em cima do carro dele, ele está apenas vivendo. Aceite que você se tornou irrelevante na vida dele. Resposta da OP. Esse emoji é apenas uma prova da pobreza linguística dele e da falta de argumentos para enfrentar uma conversa séria comigo. Ele foge do debate porque sabe que eu tenho razão sobre a minha participação no sucesso que ele ostenta agora. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização e a sensação de que o bumerangue da realidade atingiu o meu rosto com força total é inevitável. Eu passei tanto tempo focada em lapidar o Thiago e em buscar um parceiro de maior status que acabei caindo na minha própria armadilha de vaidade. Ao me libertar para encontrar alguém que estivesse à altura do meu engajamento, eu acabei deixando ir o único homem de alto status que eu provavelmente terei acesso em toda a minha vida. A percepção dói mais do que qualquer queda de seguidores no Instagram. Percebi com uma amargura que nem o melhor filtro consegue esconder, que o Thiago não precisava da minha lapidação para nada. Ele era um diamante já formado que estava apenas me aturando, permitindo que eu brincasse de ser a mentora enquanto ele conduzia a vida real nos bastidores. Hoje recebi os papéis finais do divórcio por meio de um portador, o que achei de uma frieza extrema, mas coerente com o novo personagem dele. Junto com os documentos, havia um pequeno bilhete escrito à mão que dizia apenas: obrigado pelo vinho, foi uma ótima forma de começar minha nova vida. Aquela frase ecoa na minha mente como um lembrete constante da minha própria arrogância. Eu gastei R$2.000 para celebrar uma liberdade que no fim das contas, está sendo muito mais proveitosa para ele do que para mim. Ele transformou meu gesto de superioridade no combustível para o seu próprio renascimento, enquanto eu fiquei estagnada na minha própria arrogância estética. Estou sentada aqui na minha sala perfeitamente decorada, cercada pelos móveis de design que eu tanto lutei para manter. A estética é impecável, a luz é perfeita,
mas o silêncio é ensurdecedor e não rende nenhum conteúdo relevante. Meus seguidores continuam caindo diariamente, pois as pessoas perceberam que a marca que eu vendia era baseada em uma mentira de controle. O meu valor no mercado de influência está despencando junto com a minha autoestima, enquanto Thiago está lá fora vivendo exatamente a vida que eu roteirizei para mim mesma. Ele ficou com o sucesso, com o Porsche, com o prestígio e principalmente com a paz que eu nunca permiti que ele tivesse. É uma sensação sufocante perceber que eu ganhei o divórcio, mas nunca me senti tão perdedora em toda a minha existência. Eu tenho a liberdade que tanto clamei, mas não tenho ninguém para validá-la ou para invejá-la, o que para alguém como eu, é o mesmo que não existir. Olho para as minhas fotos antigas e vejo apenas uma mulher que se achava brilhante enquanto tentava apagar a luz de alguém que era muito maior do que ela. O arrependimento é um sentimento pesado, denso e terrivelmente sem estética, algo que eu não sei como editar ou transformar em engajamento. Eu tentei ser a protagonista de uma história de superação e acabei sendo apenas a vilã de uma história que o Thiago já esqueceu de contar.